Fala galera, aqui quem fala é o Pedro, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver um desafio de React, tá? Da plataforma Great Frontend. Para quem não conhece o Great Frontend, e eu pretendo fazer um vídeo mais completo sobre essa plataforma, basicamente é uma plataforma que tem diversos desafios voltados ao front-end, desde a construção de componentes utilizando Vanilla JavaScript ou até mesmo bibliotecas como React, Vue, como desafios JavaScript, desafios de algoritmos também. Então, assim, tem praticamente todo tipo de desafio ali com o tema, né, que pode cair ali em uma entrevista voltada ao front-end. E nesse desafio, a gente vai resolver um problema que é basicamente implementar um semáforo. Tá? Vamos tentar ler aqui a descrição do problema. Eu vou aqui traduzir para facilitar para vocês. A ideia é construir um semáforo onde as luzes mudam de verde para amarelo e de amarelo para vermelho, após um pré-determinado intervalo de tempo. E ele meio que fica em loop, né? Então meio que vai do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, depois do vermelho volta para o verde, enfim. E a gente vai fazendo isso de forma que fique sempre ali um loop. É como se fosse realmente um semáforo real. E aqui tem algumas informações, que é o tempo que a gente deve ficar em cada luz. Por exemplo, no vermelho, a gente vai ficar ali 4.000 milissegundos. E após isso, a gente vai para o amarelo aqui, que fica 500 milissegundos. E depois o verde, 3.000 milissegundos. Então, além de a gente fazer essa transição de uma luz para outra, a gente também tem que ficar um determinado intervalo de tempo em cada luz. Então, para a gente não esquecer aqui, vamos adicionar aqui um comentário só para a gente entender a ordem aqui. Então, a gente vai do verde para o amarelo, do amarelo para o amarelo vai para o vermelho, tá? E aí depois a gente volta o loop. Do vermelho a gente vai para o verde novamente, tá? Então, esse basicamente aqui é o fluxo. Como é que a gente vai começar aqui? Deixa eu diminuir aqui um pouco o texto da descrição. Vamos começar o desafio pela parte estrutural, o HTML, para a gente conseguir visualizar, tá? Então a gente vai fazer primeiro aqui o HTML, adicionar ali um pouco de CSS também. E se a gente precisar mais para o fim, a gente pode também melhorar o CSS, caso necessite, tá? Até aqui no final da descrição ele fala que a gente é livre para exercitar ali a nossa criatividade, né? Então não tem nenhuma limitação relacionada à estilização. Então vamos lá. Como a gente tem um semáforo, a gente vai ter ali um container, tá? Com três círculos, um embaixo do outro. Então vou ter uma div que vai conter mais outras três divs. Então vou aqui ter mais três divs aqui dentro da minha div container, tá? E aí eu já vou adicionar o CSS porque para a gente conseguir visualizar alguma coisa. Então vou criar aqui uma classe. Então class name vou chamar de traffic light, tá? Como se fosse assim o container em si. E vou criar também aqui a classe da luz. Então, vai. Eu vou replicar essa classe em minhas outras três divs, tá? Deixa eu replicar aqui para vocês verem. Beleza? Aqui está dando um erro. Deixa eu só ajustar aqui. E aí eu vou aqui na minha folha de estilo. Antes de começar a fazer o estilo, eu preciso importar essa folha de estilo. Então, eu vou aqui no meu app, import from styles.css. Aqui eu não preciso do from.bar, tá? Então vamos voltar aqui para minha folha de estilo. Então eu vou criar aqui uma classe para o meu container. Então traffic light vai receber aqui inicialmente um background. Deixa eu primeiro testar se está funcionando. Então vou colocar um width de 500 pixels, um height de 500 pixels e um background colored black. Tá, já está funcionando aqui, já carregou a folha de estilo. O que eu vou fazer? Eu preciso alinhar os elementos na vertical. Então, eu vou criar aqui um display flex, flex direction column, align items center, justify content center. E aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Acho que eu já vou aqui para a classe da luz. Então, light. Vou criar aqui uma largura de 50 pixels.
uma altura, então vou colocar aqui height também de 50 pixels, background color white, e eu vou colocar aqui um border radius de 50%, tá? Para ficar ali no formato circular. Beleza. Vou aqui adicionar uma largura no meu container que vai ser basicamente o tamanho ali do conteúdo, então fit content. Vou colocar um padding de 0.5 rand. Deixa eu adicionar aqui, tá? Legal. Vou colocar aqui um gap também de 0.5 rand e vou colocar aqui um border radius de 4 pixels, tá? Beleza, eu acho que a gente já tem aqui um estilo mínimo de um semáforo. E a ideia é que a gente adicione as cores também mais na frente. Para a parte das cores, como eu preciso só adicionar um background em cada line, eu vou usar a própria propriedade style do HTML. Então, se eu vir aqui, eu vou usar a própria propriedade style. Aqui, ó, por exemplo, style vai receber background color, por exemplo aqui, green. E aí já vai ficar verde. Tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco o texto da descrição, diminuir também um pouco aqui do preview para a gente visualizar o código de uma melhor forma. Então, beleza. Aqui eu já tenho a estrutura do HTML e o CSS montada. Eu vou ter aqui um estado, gente, que vai ser a luz que está acesa, né? Então, eu vou criar aqui um const. Primeiro eu vou importar aqui o useState do React. Então, import useState from React. E aqui eu vou criar um estado que vai representar qual é a luz atual que está acesa. Então, const current light set current light vai receber use state. E aí eu vou começar pela luz verde, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Aqui no background, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui no background color eu vou adicionar a minha luz atual. Então, current light. E aí já vai funcionar aqui. E aí cada atributo desse aqui, cada luz, ele vai também ter esse estilo, né, que vai representar o background color. Vocês percebem aqui que é uma estrutura repetitiva, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui um array das minhas luzes. Então com lights vai receber um array com green, yellow e red, tá? E aqui eu posso fazer um map. Então eu vou copiar essa estrutura aqui. Então eu vou colocar aqui lights.map, tá? E aí eu vou receber aqui a minha luz. E eu vou retornar aquela div, né? Porque sempre se repete a mesma classe. Só que aqui o background color vai ser... O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma condição. Então, se a minha light ela é igual a minha current light, ou seja, se a luz aqui que eu estou iterando ela é igual à luz que está acesa no momento, current light, então o background color vai ser a current light. Caso contrário, deixa eu fazer aqui, colocar aqui uma interrogação. Eu não vou colocar o background color, eu vou colocar um defined. Tá? Então, beleza. Já está funcionando. Deixa eu mudar aqui para yellow. E já funcionou, tá? Legal demais. Então, o que eu estou verificando? Eu estou passando por todas as luzes. Então, na primeira iteração vai ser o verde, depois vai ser o amarelo, depois vai ser o vermelho. Se a luz atual aqui da iteração ela for igual à luz que está acesa, a current light, então a gente adiciona um background com essa luz, tá? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para red, ele vai acender a terceira luz aqui, que é a luz vermelha. Legal? Mas eu vou começar aqui com verde. Beleza, eu acho que a gente aqui já tem a estrutura básica do HTML junto com o estado aqui, que representa a luz que está acesa. Agora a gente tem que fazer a parte de transição.
né? Então, lembrando, a gente vai do verde para o amarelo, do amarelo para o vermelho, depois a gente volta para o verde novamente. Porém, cada luz ela tem que ficar acesa ali, por exemplo, o vermelho, ela tem que ficar acesa 4.000 milissegundos. E só após isso que a gente vai para a próxima luz, que a gente vai acender a próxima luz. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui uma estrutura de dados chamada Traffic Light, Light State. E aí, como é que eu vou montar essa estrutura? A chave vai ser a luz, tá? Então, por exemplo, aqui, green, e o valor vai ser um objeto que vai ter a duração. O que é essa duração? Quanto tempo a gente vai ficar com essa luz acesa? Então, por exemplo, aqui no caso do verde vai ser 3.000 milissegundos. Então, vou colocar aqui 3.000 milissegundos. E também vai ter um atributo chamado next, que é, depois de passar os 3.000 milissegundos, qual a próxima luz que eu preciso acender? Então, no caso do verde, eu tenho que ir para o amarelo. Então, vou colocar aqui yellow. Tá? Legal demais. Vou para a próxima luz, que vai ser yellow. Tá? Então, vou aqui no yellow. Qual é a duração do yellow? Então, duration vai ser 500 milissegundos. Tá? E o próximo, vamos ver qual é o próximo? Vai ser o vermelho. Legal. Vamos para o vermelho aqui. E o vermelho, que vai ser o último, vai ficar 4.000 milissegundos. Então, duration 4.000 milissegundos. E o próximo, aí ele vai voltar para o verde. Então, coloca aqui green. Legal? Muito bom. E aí, como é que a gente vai usar isso? Ah, uma coisa que eu esqueci aqui, gente, é que a gente está fazendo map. Então, a gente tem que adicionar um aqui, certo? Então, aqui vai ser a própria luz, tá? Legal demais. Como é que a gente vai fazer para fazer essa transição? Tá? Então, começa aqui no verde, vai ter que ficar 3.000 milissegundos, depois vai para o amarelo, e aí vai ter que ficar no amarelo 500 milissegundos, depois a gente vai para o vermelho, e assim em diante, né? Vai ter esse ciclo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um use effect. Então, vamos aqui. Vou fazer aqui um use effect. Aí eu tenho que importar o use effect, então aqui vamos importar o use effect. E aqui vamos fazer um use effect que ele vai rodar toda vez que a gente muda a luz atual. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a duração, que eu tenho que ficar com essa luz acesa. Então, duration vai ser traffic light state na posição current light ponto duration. O que eu estou fazendo aqui? Duration começa, current light começa com green, verde. Quanto tempo eu tenho que ficar no green? 3.000 milissegundos. Então, estou pegando aqui. O que eu vou pegar também? Vou pegar a próxima luz que eu preciso acender. Então, next vai ser traffic light state na posição current light ponto next. Tá? Então, na primeira iteração aqui, a duração vai ser 3.000 milissegundos e o próximo vai ser amarelo. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Após a duração, que eu tenho que ficar no verde, eu vou para o amarelo. Tá? Por exemplo, aqui na primeira iteração. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar aqui um set timeout. Então, set timeout. Tá? E já que eu implemento o conteúdo do set timeout, passando aqui a minha duração. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que basicamente acender a próxima luz. Então, set current light recebe next. Tá? E para finalizar, e aqui está dando. Não, voltou, estava salvo. Já está até funcionando aqui. Ó. Está no vermelho, do vermelho ele tem que voltar para o verde, do verde agora ele vai para o amarelo, depois ele vai para o vermelho. Legal demais, né? A gente tem que fazer aqui também, gente, a gente tem que limpar esse set timeout toda vez que a gente finaliza o use effect, porque senão toda hora ele vai ficar criando um set timeout. Então, eu vou armazenar aqui o timeout ID, tá? E na função de limpeza, de cleanup do use effect, que é executada após a execução do use effect, eu vou limpar esse timeout, tá? Então, vou dar um clear timeout, passando o timeout ID. Legal? E, aparentemente, na parte lógica do desafio, já está resolvido. Então, recapitulando.
O meu estado aqui ele vai guardar qual é a luz atual que está acesa, e aí o use effect ele vai rodar toda vez que a current light aqui, a luz acesa, tiver atualizar, tá? Quando atualizar, eu vou pegar a duração, ou seja, o tempo que eu tenho que ficar nessa luz, e qual é a próxima luz, né? Qual é a próxima luz que eu vou acender. Roda aqui o meu set timeout passando a duração, e basicamente aqui dentro do set timeout eu só atualizo o meu estado com o próximo, tá bom? E acho que da parte de layout e de lógica é isso, gente, basicamente. Tem mais algumas questões aqui que eu queria adicionar, que são questões de acessibilidade, tá? Eu até separei aqui duas abas que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente a gente tem aqui, gente, um componente que ele fica mudando, né? Ele fica mudando sem nenhuma interação do usuário. E também a gente tem que dizer para o usuário que, por exemplo, para um screen reader, pense que o usuário vai estar usando um screen reader ali, você tem que dizer para o usuário qual é a luz atual que está acesa. Tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou adicionar aqui uma área label, tá? Que vai adicionar aqui um texto que representa qual é a luz que está acesa. Então, vou dizer aqui, em inglês mesmo, the current light is, e eu vou colocar aqui current light, tá? Então aqui para o screen reader ele já vai dizer qual é a luz atual que está acesa, tá bom? Vou adicionar aqui também uma propriedade chamada AreaLive, tá? Que ela é basicamente aqui usada, depois eu posso colocar aqui a documentação na descrição do vídeo para vocês. Ela é basicamente usada para informar o usuário que está usando o screen reader, por exemplo, que aquele elemento ele vai sofrer atualizações ali durante o fluxo ali, o life cycle da página. Então, para a gente adicionar esse elemento, a gente pode usar esse AreaLive Polite aqui dentro do elemento. Então, eu vou vir aqui no meu código e vou adicionar o AreaLive Polite, tá? Isso aqui já vai informar o usuário que esse elemento ele vai receber atualizações sem a gente precisar estar fazendo interações com esse elemento. Legal? E aqui na div, gente, essa div ela não é importante para o screen reader. Então a gente pode dar um area hidden nele. Então aqui tem um atributo area hidden, tá? Onde a gente quer que você possa até ler aqui para vocês, ele pode ser utilizado para ocultar conteúdo não interativo da API de acessibilidade. Então, como a gente não quer que o usuário interaja com as luzes, então posso adicionar aqui na div um area hidden true, tá? Então, legal, gente. A gente tem agora um visual interessante, o comportamento já está funcionando e a gente também se preocupou com a acessibilidade desse componente. Legal? E nesse vídeo é hoje, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês. E lembrem de me dar uma força, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!